Fala pessoal, eu sou o Agazo e no vídeo de hoje a gente vai analisar o PlayStation VR 2, o novo dispositivo de realidade virtual da Sony que chega para o PlayStation 5 em fevereiro de 2023. A Sony nos enviou uma unidade para a gente poder analisar, criar conteúdo e mostrar para vocês o que ele pode fazer, com gameplay saindo a partir do dia 21 de fevereiro aqui no canal, se você tiver curiosidade. Obrigado Sony pelo PlayStation VR 2, obrigado por confiar no nosso trabalho. Mas vamos lá, será que o PlayStation VR 2 é bom? Será que vale a pena? O que é que ele tem de diferente? Ele é confortável? Quem usa óculos consegue usar um negócio desses? O que vem na caixa? Quais são os specs? Tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui. Dispositivos de realidade virtual não são novidade, já existem no mercado há bastante tempo e a própria Sony já teve o seu com o PSVR 1 feito para o PlayStation 4. Primeira diferença com relação ao novo PSVR 2 é a mais importante. Ao contrário do primeiro, esse é todo feito e pensado do zero. Antes de falarmos sobre isso, vamos à primeira questão. O que tem dentro da caixa? Eu fiz o unboxing e mostrei para vocês. Essa é a caixa do PlayStation VR 2 e ela vai ter uma utilidade maior agora. A gente já vai mostrar para vocês como e por quê. Vamos tirar aqui essa parte e aí a gente já abre. E dentro, assim como todos os produtos PlayStation, a gente tem uma outra caixa, certo? Cuidado na remoção da caixa dentro da caixa, mas tá aí, ó, bem lindona. Adorei o símbolo do PlayStation aqui, ó, triângulo, bolinha, X quadrado, e basicamente ele segue durante a caixa inteira. Vamos abrir e agora sim o produto tá aqui. E nessa caixa a gente tem o Horizon Call of the Mountain, manual de instruções, cabo USB, USB-C, fone de ouvido com vários ajustes aqui para tamanhos diferentes de orelha, isso é legal. Dentro a gente ainda tem controle, formato interessante aqui, a pegada, analógico, X e bolinha, encaixa de um jeito bem interessante na mão, gostei da pegada. Vem também a parada de proteção, que é sempre importante, você tá jogando em realidade virtual, só colocar o pulso aqui e puxar que ele se ajusta. Caso você esteja jogando por algum motivo você soltar, ele não cai e não quebra, porque está preso aqui. Muito importante usar isso aqui. Controle da mão esquerda, aí você se junta aqui na mão direita. A pegada é muito boa, muito gostosa. E aí com eles aqui você tem um controle do PlayStation completo. 2 analógicos, 2 gatilhos, 2 botões aqui. E aí a gente tem o X, bolinha, quadrado, triângulo, 2 botões de start para apertar e os 2 botões de opção e compartilhamento. Tudo junto. Muito lindo. Gosto como fica assim, ó. Fica muito lindo na mão, mano. Muito lindo mesmo. Antes de mostrar pra vocês o headset, uma coisa legal é que essa caixa, ela vem aqui com a proteção e o lugar certinho. Então, um lugar legal para você guardar o seu óculos de realidade virtual do PSVR 2 é aqui na própria caixa. Você encaixa aqui, fecha ela e fica protegido, longe de poeira, tudo lindo. Headset num design muito bonito, futurista, cheio de ajustes. Parece que tem 4 câmeras aqui na frente, show de bola. Aqui na parte de trás, vários botões de ajuste, botão de ajuste aqui, depois a gente vai ver especificamente esses botões, ajuste aqui atrás, essa parada aqui bem bonita. Aqui a gente tem o visor, e o visor também vai ter ajuste para o olho das pessoas, para poder se encaixar melhor. Temos aqui a borrachinha para poder dar uma selada, uma vedada, mas ao mesmo tempo conforto também. E aqui embaixo, mais botões. Botão de ligar, alto-falante e um outro botãozinho aqui que a gente vai descobrir já para que serve. Muito bonito, muito futurista, e eu chamo a atenção de vocês para um detalhe que a gente já deve ter falado aí, mas vale a pena ressaltar. Esse aqui é o primeiro VR que é feito todo completo para o PlayStation. O outro VR do PlayStation 4, ele foi feito para o PlayStation 4, só que utilizou tecnologias que já chegaram meio defasadas, como o PlayStation Move e a PlayStation Camera. Esse aqui não, esse aqui só tem um cabo que você vai conectar no PlayStation e pronto, já está funcionando. A funcionalidade disso é fenomenal para a realidade virtual. Você ter o mínimo de cabo possível e a maior facilidade para poder ligar e funcionar. E isso o PlayStation VR ganha de todos os VRs, porque você tem simplesmente conecta aqui no PlayStation e pronto, já está funcionando. O primeiro PlayStation VR chegou utilizando tecnologia da PS Camera e do PS Move, ambos do PlayStation 3. Ele já chegou ao mercado sendo um headset defasado tecnologicamente se comparado com os que estavam disponíveis, mas tinha a vantagem de você conectar um PlayStation 4 e funcionar sem muitos problemas. Porém, o fato de utilizar a tecnologia do PlayStation 3 limitou bastante o que o PS VR era capaz de fazer. Além disso, a PS Camera não era tão confiável assim e além de ser difícil de se posicionar, dependendo
da distância ou do movimento feito, ficava saindo de sincronia e atrapalhando a imersão. No PlayStation VR 2, isso não acontece mais, porque o PlayStation VR 2 foi todo pensado com o que mais novo e atual a gente tem no mercado de realidade virtual. Então ele chega como um dos mais impressionantes e atualizados dispositivos VR e tá tudo no headset, sem precisar de nada extra, tipo PS Câmera, por exemplo, além dos seus controles. É uma baita de uma diferença. Antes da gente falar de especificações, eu vou dizer algo aqui que para alguns é óbvio, mas para outros nem tanto. Para você poder usar o PlayStation VR 2, você obrigatoriamente precisa ter um PlayStation 5. Isso significa que você precisa fazer dois investimentos, um no console e depois outro no VR. E não é barato. Mas, se comparado ao investimento de um VR para PC, onde você, além do óculos, normalmente precisa de um PC gamer, pode ficar mais em conta dependendo da situação. Especialmente porque aqui você sabe que vai funcionar certinho e sem muitos problemas. Agora vamos de specs. Para começar, a tela dele tem resolução de 2000 por 2040 pixels por olho, o que, ao juntar os dois, a gente tem um visor de praticamente 4K, gerando imagens lindas ali. Claro que vai depender do jogo, mas, por exemplo, Horizon Call of the Mountain, que vem com o PSVR 2, é talvez o jogo de realidade virtual mais bonito que eu já vi. Além disso, o PSVR 2 tem o suporte a um maior alcance dinâmico de cores e vem com tecnologia OLED. A imagem é realmente incrível e talvez visualmente seja o headset VR mais impressionante da atualidade. Ele faz uso da tecnologia de áudio 3D do próprio PlayStation e vem com um par de headphones que resolveu um problema antigo de design que outros headsets de realidade virtual não conseguiram até então. Você pode usar qualquer fone de ouvido que você quiser. Esse aqui, ele vem no design do headset para ser o mais confortável possível. Pela minha experiência, fone de ouvido costuma ser um probleminha nos óculos de realidade virtual. E esse aqui talvez tenta resolver isso, a gente vai ver quando eu colocar. E para você conectar qualquer um, inclusive esse, é só você plugar nesse buraquinho aqui e tá pronto. Olha só que belezura, já vem o conector desse lado preparado e a Sony pensou no design. Então você conecta desse lado e aí desse lado, para não ficar solto, ele tem um botãozinho que você conecta aqui, faz a conexão, pronto. E aí ele fica travadinho aqui no headset, sem incomodar. Isso é muito bacana. E isso aqui é o que você vai levar na sua orelha. Bacana demais, não tem o fone caindo, se ele cair e soltar, ele simplesmente fica aqui na sua cabeça. Muito bom, legal. O PSVR 2 traz um fone que encaixa na parte de trás e de forma discreta deixa os fones na altura da orelha, encaixa perfeitamente e não fica soltando nem caindo o tempo todo. Pra mim que jogo jogos em VR desde 2016, tem muita gameplay aqui no canal, tinha que ficar lidando com o fone caindo toda hora, já que a gente faz movimento o tempo todo, é uma baita de uma melhoria, ótimo trabalho. Mas se você preferir, dá pra usar literalmente qualquer outro fone de ouvido no PSVR 2, basta você ter conector de áudio. Inclusive o fone de ouvido do próprio PlayStation 5, você só precisa ver se o encaixe fica confortável junto com aquele headset na sua cara, se assim você preferir. Mas é bom ter opção, né? Um outro ponto que a Sony acertou em cheio foi a conectividade. O PSVR 1 tinha muito cabo, inclusive numerado, e embora não fosse muito difícil, era sempre complicado lidar com tanta coisa o tempo todo. Já o PSVR 2 traz apenas um cabo longo no headset. A gente sabe que o ideal seria um headset VR via wireless, mas a tecnologia ainda não tá lá totalmente. O MetaQuest 2, por exemplo, oferece uma experiência wireless, mas também oferece um cabo próprio que, ao ligar ao PC, utiliza os recursos do próprio PC e da placa de vídeo do PC e melhora a sua experiência da realidade virtual. Aqui no PlayStation VR 2, você simplesmente liga o cabo USB-C no PlayStation 5 e faz a configuração na primeira vez e pronto. Com 2 minutinhos já tá tudo funcionando certinho e tudo compatível. Outro ponto muito alto aqui. Lá na instalação, dá uma olhada aí. Ok, pessoal, mais um dia de teste, vamos ver como funciona para instalar. A gente basicamente tem esse cabo, então a gente vai ligar ele no PlayStation 5 e esperar as configurações serem feitas lá no console. O que é uma baita vantagem com relação ao primeiro PlayStation VR, que era cheio de cabos e tinha que ficar ligando eles no lugar certo, tinha indicativo de onde ligar e tudo mais, colocar a PlayStation câmera em cima da TV. O fato do cabo ser longo também é muito importante para te dar conforto na hora de jogar. Vamos lá. Cabo USB-C, a gente pega e conecta aqui no USB-C do PlayStation. O headset já ligou uma luzinha vermelha, que mostra que ele está ligado, porém desligado. A gente aperta aqui essa parada aqui embaixo, botãozinho aqui de baixo. Ligou a luz branca e já apareceu ali a configuração para a gente poder fazer no PlayStation.
Tem que atualizar e depois seguir as opções. Primeira coisa é conectar os fones de ouvido estéreos, que são esses aqui que vêm junto com o headset. Segundo passo é, na hora que você vai usar pela primeira vez, você tem que fazer o emparelhamento dos controles, e aí você faz do mesmo jeito que você emparelha um DualSense. Conecta ele com um cabo no PlayStation para identificar, e depois você não precisa fazer mais isso. Conecta o cabo USB-C aqui e no PlayStation ele vai reconhecer, e aí você aperta o botãozinho PlayStation por um tempinho até ele reconhecer, vai fazer o reconhecimento, e pronto, é só repetir com o outro controle. Coisa interessante, ele vai pedir você para liberar o espaço, você precisa de ter uma área pelo menos de 2 metros por 2 metros, se você quiser jogar ele em área, mas você também pode jogar sentado ou em pé. As 3 configurações são possíveis. E quem já viu os vídeos aqui do canal de realidade virtual sabe que ter uma área é importante. Tira tudo dela para você não esbarrar, porque a gente vira e mexe e sai batendo nas coisas. Então, pensa nisso também. Libera a sua sala, 2 metros por 2 metros é o mínimo para você poder jogar aproveitando a área, tá bom? A outra dica é, sempre tenha um ambiente bem iluminado. Aqui a gente tem bastante luz, mas se você tiver luz natural também, abra as janelas, porque ele usa dessa iluminação e dos contrastes também para fazer reconhecimentos. Então, quanto mais iluminado o seu ambiente tiver, melhor ele vai funcionar. Vou começar a colocar o headset na cabeça, ele tem ajustes tanto atrás quanto aqui na frente, e se você usa óculos, não se preocupe, porque todos os headsets de realidade virtual de hoje são pensados para a galera que também usa óculos usar enquanto estiver usando o óculos. Você não precisa tirar o seu óculos, botar lente de contato nem nada. Ele vai ficar confortável no seu rosto enquanto você estiver utilizando o seu óculos, tá bom? É uma informação relevante que eu demorei a achar e que eu gostaria que me dissessem, principalmente que eu sou usuário de óculos. Então, se você usa o óculos, fica aí essa informação para você. Tem esse outro botão aqui, espero que eu esteja filmando certo, que eu vou fazer o ajuste da distância da lente. Isso é muito importante para você ver com nitidez. Se você colocar o headset pela primeira vez e não tá tudo nítido, não se preocupa, porque essa é a parte, você vai girar para cima ou para baixo e a lente ela vai se mover até que você consiga ver as coisas de forma nítida. Agora, uma grande novidade que esse PlayStation VR 2 tem, que o primeiro não tinha e que os headsets atuais de realidade virtual possuem, são essas câmeras aqui na frente que conseguem mostrar você o seu ambiente enquanto você tá com o headset na cara. Olha como que fica a imagem, eu tô fazendo uma captura direto do PlayStation VR, ela fica meio preto e branco, mas você consegue ver tudinho. Então é isso que você vê quando tá com o headset na cabeça e não está no jogo. É muito bacana, né? Inclusive, eu não sei se vocês repararam, mas tem um R e um L ali que tá me mostrando onde estão os controles para você não perdê-los. Então, quando eu pegar ele, ó, ele vai me mostrar que esse é o controle esquerdo, muito tecnológico, cara, muito legal. E ele vai me mostrar onde tá o direito também. Então, se eu perder ele, botar em algum lugar avulso aqui do nosso quarto, você vai sempre encontrar, porque eu viro para lá e ele tá falando, ó, o R tá para lá. E os menus vão ficar aparecendo na nossa tela que nem esse aqui, ok? Então vamos continuar a configuração. Ele faz detecção de movimento dos olhos. Que engraçado. Agora a gente vai seguir um negócio vermelho que vai aparecer ali sem mexer a cabeça. Ó. Tô olhando, ok. Olhei. Bizarrice, maluco. A gente já no futuro eu não sabia, mano. Aê, ó, conseguimos agora. Tenta não falar enquanto estiver fazendo, que senão vai dar problema. Olha, mano, eu tô só olhando com o meu olho nos pontos, ele tá detectando onde que eu tô olhando. Que bruxaria é essa, PlayStation? Galera, agora a gente vai fazer uma coisa importante, que é definir a nossa área. A gente vai fazer essa detecção. Então vamos olhar pro teto, pro piso, para detectar o ambiente. Ó. Olha bem. Olha isso, mano! Ele tá detectando meu ambiente inteiro, maluco. Ó, o teto, o piso. Meu Deus! Que bizarro, cara. Depois que você olha tudo, ele vai mostrar, né, as gambiarras, bagunça, tudo bonitinho, ó. Meu Deus, que tecnologia é essa, mano? Agora a gente vai definir a altura do piso, e isso é muito importante para seu bem-estar enquanto estiver jogando um jogo de realidade virtual. Nada pior do que a sua altura tá mal ajustada e você fica todo perdido, ok? Então a gente vai olhar pro piso, ele vai estar nivelado, se estiver flutuando, você coloca o controle lá no chão para ele detectar. No nosso caso aqui, o piso tá bonitinho, tá tudo certinho, tá concluído. Quero jogar em pé em movimento, acho que fica muito mais gostoso do que jogar sentado. E agora vamos botar nossa área aqui. Ele já fez aqui uma área, tirando todos os bagunça nossa aqui, você tá vendo, né? Eu posso inclusive colocar mais aqui,
colocar pro lado de cá também, que eu vou tirar essa caixa daqui, né, botar aqui assim. Se você sair dessa área, ele vai te alertar e vai pausar o jogo para evitar que você se machuque. Tecnologia recente também dos óculos de realidade virtual, que antes não tinha isso, tinha só a área de detecção. Isso aqui a gente tira, com o botão esquerdo você acrescenta ou tira, ó. Vamos tirar um pouquinho dessa área aqui que tá demais. Aí, ó, deu. Tá tudo azul, tá tudo bonito. Agora, vocês estão vendo, deve estar aparecendo aí pra vocês, um monte de coisa branca, que é a minha área enquanto eu estiver jogando. Essa área é o limite de onde eu estiver. Se eu passar dele, o jogo vai me avisar, com coisas vermelhas aqui aparecendo, e aí eu não mais vou estar jogando. Ele vai pausar o jogo e falar, volta pra sua área que você tá no lugar errado. Isso é muito legal. Tô demorando um pouquinho com a configuração, porque muitos de vocês nunca viram ou não conhecem realidade virtual, e alguns já conhecem mais tecnologias antigas, por exemplo, o HTC Vive que a gente tinha. Agora tá ficando tudo escuro, mano. É a primeira apresentação do VR 2. Caraca, maluco. Vamos lá. Mas é pra vocês terem uma noção da tecnologia, de como isso é bacana. Eu adoro realidade virtual, acho espetacular. E vamos torcer para que o PlayStation VR 2 seja um novo ponto de partida para o universo de realidade virtual, para a gente ter outros jogos incríveis. Viram que foi bem tranquilo, né? O legal é que as instruções são acessíveis e é muito fácil de fazer funcionar. Vocês já tinham visto essas configurações e a visão de dentro de um headset VR? Comenta aí. Aproveita para deixar like e se inscrever no canal se você gosta de vídeos assim e de novidades sobre os games. Infelizmente, os jogos de PlayStation VR 1 não funcionam com o PlayStation VR 2. Seria legal se funcionasse, mas eu entendo que são tecnologias diferentes e aí cada dev vai ter que adaptar para ver se rola ou não. Eu tentei jogar o Iron Man VR, por exemplo, que a gente tem gameplay completa aqui no canal, para ver se rolava uma melhoria visual, só que não rodou. É preciso do PSVR 1 para rodar o jogo de PSVR 1. Então fica aí o aviso. O headset é bem confortável. Para encaixar ele na cabeça é bem simples. Você tem um botão na parte de cima da área da frente. Esse aqui é onde você ajusta a parte da frente. Olha só que legal. E tem um botão aqui atrás, na área de trás, onde você ajusta a parte de trás. Coloca tudo no seu rosto, encaixa certinho e gira. Deixa eu fazer aqui pra vocês, ó. Pronto. Encaixa certinho aqui e gira aqui pra ele ficar mais preso. Aí você encaixa o fone de ouvido no seu ouvido, ajusta as lentes de acordo com o seu olho, mexendo nesse slider do lado esquerdo e pronto. Como eu disse, é confortável até mesmo para quem usa óculos de grau. Lembrando que você não precisa tirar o seu óculos para poder usar o headset. Usa de óculos mesmo. Essa parte aqui é muito gostosa e confortável também para o seu rosto. PlayStation VR 2 tem uma tecnologia chamada de rastreamento ocular inteligente que detecta para onde você está olhando e você consegue acessar menus nos games só olhando para o menu. É uma doideira, né? Além disso, essa tecnologia pode ser usada de formas diferentes. Por exemplo, tem um jogo de terror em realidade virtual chamado The Dark Pictures Switchback, que tá ganhando as manchetes aí, porque ele detecta quando você pisca dentro do headset, e se você piscar, o ambiente pode mudar ou coisas horríveis acontecem. Jogo de horror em realidade virtual é bizarro, eu não consigo jogar muito não, cara, isso é uma loucura. Os controles do PSVR 2, ao contrário do PS Move do primeiro, são incríveis. O design deles é lindo e futurista, e são os controles de óculos VR mais bonitos que eu já vi. Além disso, eles trazem detecção ao toque, resposta tátil e gatilhos adaptáveis, o que ajuda muito na imersão. A PlayStation promete uma lineup legal de jogos no lançamento e diz que até o final de março de 2023 serão mais de 30 novos jogos de VR na janela de lançamento, o que é bem interessante e ajuda a diversificar esse tipo de jogo. Consegui testar alguns que vão desde o incrível e maravilhoso Horizon Call of the Mountain, que eu não posso falar muito aqui nesse review, mas vocês vão ver a gameplay de início no dia 21 de fevereiro. Até mesmo jogos de caiaque, construção e gerenciamento de cidades, teve um Star Wars, tem Tetris e vários outros. O legal do VR é a imersão que você não tem igual, e o bacana são os jogos criativos que exploram essa imersão de maneiras diferentes. Horizon VR, por exemplo, coloca no mundo de Horizon Zero Dawn e Forbidden West e você consegue contemplar e entender melhor a grandeza daquelas criaturas de metal de uma perspectiva completamente nova, como se você estivesse lá dentro do jogo. E isso é muito difícil de explicar para quem nunca testou VR. Eu tô genuinamente empolgado com o que o PSVR 2 oferece, especialmente considerando o salto enorme de qualidade e tecnologia entre o primeiro, que a gente já mostrou aqui no canal e jogamos vários jogos, inclusive acho que tem até unboxing aqui no canal, e o PlayStation VR 2. Muitas possibilidades novas aguardam, inclusive vindas de exclusivos da própria Sony, que a gente espera que sejam experiências empolgantes. Quem sabe um Homem-Aranha em realidade virtual, hein, Sony? Sei lá, The Last of Us. Olha que beleza. Eu torço demais para que o PlayStation VR 2
2 torne possível um novo sopro no segmento de realidade virtual, para que a gente tenha muitos jogos com boas ideias sendo desenvolvidos e finalmente possamos sair desse pequeno buraco que o VR estava, somente com poucos lançamentos legais e muito jogo de tiro genérico por aí. Quando você tem uma grande empresa investindo na tecnologia, é mais fácil de outras empresas desenvolverem jogos para ela. VR tem muito a oferecer e eu espero que o PlayStation VR 2 seja bem sucedido. É um produto muito bom, com qualidade top de linha se comparado a concorrentes no mercado hoje. A Sony realmente aprendeu com o PSVR 1 e elevou o nível de praticamente tudo com o segundo. A gente tem que torcer também para que esse aprendizado tenha se estendido ao serviço e que haja suporte com relação a jogos first party e ao próprio VR, coisa que ficou devendo lá no PlayStation VR 1. O início do PSVR 2 é promissor, já que traz um hardware top de linha, fácil de conectar, lindo visualmente e bastante empolgante. Mas um produto nesse preço, que ainda requer que se invista no PlayStation 5 para funcionar, precisa se mostrar consistente durante um maior período. E é isso que a Sony e o PSVR 2 precisam entregar para que a experiência e o valor investido valham a pena. Obrigado por assistir, eu espero que vocês tenham gostado. Clica aqui para assistir outros unboxings de hardware que a gente fez aqui no canal. Se vocês tiverem dúvidas, comenta aí, eu vou ver se eu consigo responder algumas delas. Grande abraço, valeu e tchau!